O ano de 2013 jamais será esquecido pela advogada Patrícia Carvalho, de 45 anos, que precisou lidar com a doença da mãe, a dor da perda do então companheiro João Aloísio Troilib, na época com 29 anos de idade, que era gerente da Boate Kiss, e com o nascimento da filha Joana, 2 meses depois da maior tragédia gaúcha. Os sentimentos se misturaram por pelo menos 4 anos. Por isso, a rede de amigos, familiares e o acompanhamento psicológico para ela e para a filha foi fundamental. Além disso, para tentar amenizar a dor e poder expressar seus sentimentos, essa história começou a ser contada em um diário, para que no futuro a pequena Joana soubesse o que aconteceu antes dela nascer. Meu medo era que ela ficasse sabendo por outras pessoas ou entendesse a história de uma maneira errada. Então ali a gente já vinha dizendo para ela que o pai dela tinha virado uma estrela, porque ela via os colegas com pai, mãe, né? E tinha toda essa função. Algumas vezes ela questionava, né, sobre o pai, daí a gente dizia, ele mora no céu e tal. Mas aí com 4 anos ali, que daí eu já vi que tinha o lance da informática muito forte, assim, né? Daí a gente conversou com a psicóloga e achou melhor já contar que o pai tinha morrido num incêndio de grande proporção, né, com mais um monte de gente jovem também, né. E aí depois ela foi ficando maiorzinha, né, e a gente de tanto repetir a história, ela assimilou. Daí, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, ela disse, mãe, porque daí eu vi que tem na internet sobre a Kiss. Eu digo, bom, antes que, tinha muita informação na internet, né? Daí eu selecionei algumas coisas e recontei a história, né? A boate é essa, assim, assim, aconteceu assim, assim, para ficar bem claro, né? Porque a gente tinha medo que a história chegasse distorcida, né? Então a gente queria que as coisas ficassem claras. Ela sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas aí depois ela entendeu que existia cemitério, né? O que fica no cemitério, mãe? A gente dizia, os corpos das pessoas, assim, tá, e onde está o meu pai, né? Daí o cemitério onde o pai está, né, é no caminho da casa dos avós, né? Daí a gente dizia, tá ali, tá ali, tá ali. Aí esses tempos ela já vinha me demonstrando a necessidade de ir, né? De ir conhecer o lugar. E eu vinha, né, naquelas, tipo, depois, né? Depois. Aí um dia a gente estava passando lá e ela disse, mãe, agora eu quero ir ali, quero conhecer, quero saber onde é que meu pai tá. Mais difícil para as pessoas que estão em volta do que para ela, porque ela não viveu, né, digamos, o dia 27, né? Ela sabe a história contada por outras pessoas, né? Que é a história dela, né? A Joana é uma menina meiga e encantadora. Desde pequena é sorridente, esperta, atenciosa, de voz suave. O precursor. Por muitos anos ficou sem entender o real motivo de receber tanto carinho de pessoas que ela nem mesmo conhecia. Depois de tantas perguntas em busca de respostas, ela confessa que já sabe lidar com o assunto. Quando eu perguntava sobre ele, ela dizia que ele já não estava aqui com a gente, que ele já tinha virado uma estrelinha. E não foi assim, acho que foi um tempo atrás que ela me mostrou o diário. Que daí eu comecei a ler as coisas, comecei a ver as coisas. Eu já vi várias imagens, várias fotos também dos álbuns, essas coisas. Que minha mãe, ela tinha várias coisas guardadas, daí eu comecei a mexer nas coisas, né? Daí eu comecei a achar as fotos, eu comecei a ver, né? Eu conto tranquilamente, pra mim não tem problema as pessoas perguntarem. Como eu já disse, o choque é mais da pessoa que pergunta. O meu pai faz falta, sim, óbvio, mas foi tranquilo, porque tinha minha mãe. Minha mãe que faz o trabalho de mãe e de pai. Pra mim aconteceu, não tem como voltar atrás, né? E o que já aconteceu, não tem problema pra mim. Eu já passei ele na frente várias vezes. Esses dias eu também fui com minha mãe, a gente saiu da escola e ficou lá as estrelas. E foi bem legal. Ali o lugar é bem bonito, a frente, a fachada, eu acho que é o nome. Ali parece que tem uma parte de mim, que é a parte que ali completa meu pai, né? Que dá pra sentir as energias, né, dali, do lugar. Que é forte, né? As energias de tantas pessoas que faleceram ali. Preciso entender que tem muita gente que ainda não conseguiu superar a perda dessas pessoas e que foram muitas pessoas que faleceram naquele dia. E nesses 10 anos, a Joana acabou se tornando uma referência de tempo para muitas pessoas. É através das fotos, dos álbuns de fotografia que ela relembra, recorda a história dela.
E depois desse tempo todo, desse período que ela já sabe como tudo aconteceu, ela fez uma carta muito especial. Oi pai, não tenho como te falar isso pessoalmente, mas essa carta significa todo o meu amor por você. Desde que nasci, perguntava para minha mãe onde você estava. Ela me disse que você tinha falecido, então sempre tive curiosidade de te conhecer, mas só via as fotos. Pouco tempo atrás, fui pela primeira vez em 9 anos e fui te visitar, e para falar a verdade, foi o melhor dia da minha vida. Te amo muito. Tchau. Nos próximos dias, a Joana vai deixar a carta no túmulo do pai. Ela pretende continuar escrevendo um novo capítulo dessa história, que completa 10 anos em 2023.